diferenças de gênero mais gritantes nas minhas pesquisas é sobre as faltas e os problemas nos casamentos. Eu tenho uma pergunta que é: o que falta, ou o que faltou, né, nos seus relacionamentos amorosos? Isso foi um questionário que eu apliquei, primeiro, antes de fazer as entrevistas em profundidade. As mulheres tinham espaço de uma página, anexavam páginas para falar das faltas nos seus casamentos e relacionamentos. Falta carinho, falta amor, falta tesão, falta cumplicidade, falta reciprocidade, falta respeito, falta reconhecimento, falta fidelidade, falta confiança, falta intimidade, falta tudo. 3, 4 páginas de falta. Eu perguntei para os homens o que falta ou o que faltou nos seus relacionamentos. Eles: falta compreensão, falta carinho e falta cuidado. Ponto final. Quando eu falo sobre isso nas minhas palestras e falo que a lista da mulher não terminava nunca, ainda faltava tudo. E a dos homens era compreensão, cuidado e carinho. As mulheres na plateia dizem: tá vendo? Ele quer uma mãe. Eu acho essa diferença tão gritante, porque para elas falta tudo. E para eles falta isso. Eu estou falando das minhas pesquisas, tá? Não de agora, tempos atrás. E elas ainda não querem que eles reclamem de 3 coisas, porque, tá vendo? Ele quer uma mãe. Nas minhas palestras, nas minhas conferências, nas minhas aulas, sempre tem muito mais mulher no público e às vezes tem algum homem. E um homem me procurou e eu achei tão interessante. Às vezes eles me procuram para falar, mas nunca falam em público. Eles têm medo, vergonha de falar com tantas mulheres, né, de serem massacrados. Aí um deles me falou: Miriam, minha mulher reclama de tudo. Ela dizia que no começo eu era um príncipe encantado, romântico, dava beijo na boca, porque é uma das grandes reclamações das mulheres: falta beijo na boca. E ela diz: falta beijo na boca, falta romance, falta isso, falta aquilo. Virei um sapo. De príncipe, virei um sapo. E numa conversa com ela, eu falei: mas quanto você é feliz no nosso casamento? E ela falou, brincando e tal: 98%. E aí ele falou: então esquece os 2%, porque nenhuma mulher é 100% feliz com o marido. E a mulher retrucou: não, existe sim uma mulher 100% feliz com o marido. A Lidiane, mulher do Tony Ramos. Ela é 100% feliz com o marido. Porque ele é fiel, ele é romântico, ele diz que estão casados há mais de 50 anos, ele diz que ela é a mulher mais linda, mais inteligente, mais divertida, que ele só viaja com ela, que ele chega em casa, só quer deitar e receber cafuné dela. A Lidiane é 100% feliz com o marido. E aí esse engenheiro falou: Miriam, você tem que dar um curso. Como ser feliz como a Lidiane e encontrar o seu marido Tony Ramos. E foi assim que eu escrevi uma coluna para a Folha, que eu criei o tonímetro. O que é o tonímetro? É o capital marital perfeito, o marido capital, o marido fiel, o marido romântico, o marido que dá beijo na boca, o marido que faz com que a mulher se sinta única e especial, o marido que escuta, o marido que tem intimidade. É esse o capital marital. E eu fui perguntar para o meu marido:
na régua, no seu tonímetro, em que ponto você está? Meu marido respondeu, varia de 87% a 93%. Essa é a visão dele sobre o nosso casamento. Mas o mais importante é o que ele acrescentou. Miriam, eu tenho certeza, nem o Tony Ramos consegue 100% com a Lidiane para ser o capital marital. Uma das questões mais significativas da minha pesquisa é o fato das mulheres falarem que falta intimidade no casamento. E intimidade é escuta e é conversa. E é a conversa sem medo, sem vergonha, sem inseguranças. Tão interessante isso, porque algumas dessas mulheres que falam de falta de intimidade estão casadas, vão continuar casadas, mas acabam se relacionando com amigas, sexualmente ou não, porque com as amigas elas têm intimidade. Intimidade de serem escutadas, de falarem sobre o próprio prazer, de descobrirem o próprio prazer, coisa que elas não têm com, às vezes, casadas 20, 30 anos com o marido, não têm intimidade. E, por isso, algumas, não todas, fingem. Não é porque elas não amam, não é porque elas não sentem prazer, elas até sentem prazer. Não é porque elas não querem ter essa relação, não é porque elas querem se divorciar, não, senão elas se divorciariam. É porque elas não têm intimidade para terem esse tipo de conversa. E os homens, muitas vezes, acham que têm intimidade. Afinal, eles transam, ficam pelados, falam de tudo, eles tentam agradar, mas não existe esse tipo de intimidade que para a mulher é uma conversa muito mais profunda e que exige um nível de confiança e de autoconfiança para falar sobre coisas que elas não estão acostumadas a falar e nem a sentir. Então, a intimidade a falta de intimidade para elas é um impedimento de sentirem o prazer. Então, como é tão complicado falar sobre isso, conversar sobre isso, elas acham que ele não vai compreender. Imagina uma mulher falando, olha, eu gostaria de experimentar um vibrador. Alguns homens se sentem traídos, se sentem incapazes, se sentem impotentes, porque não estão conseguindo dar prazer. Então, ela quer um vibrador, por quê? Eu não sou homem suficiente para ela? Isso elas me falando. Então, isso não é só falar, esse tipo de intimidade, esse tipo de confiança e autoconfiança faz com que muitas mulheres prefiram fingir ter um orgasmo porque elas não querem atrapalhar, não querem estragar. Acham que vai acabar, acham que o cara vai ficar arrasado se entrar nesse nível de conversa e falar eu quero um vibrador, porque eu não estou conseguindo gozar dessa forma. Que elas preferem fingir. Aí não é por aqueles motivos que eu já falei, né? Preguiça, quero dormir, não está bom, já cansei, vamos acabar logo, deixa eu gozar depois com o meu amante virtual ou com o meu vibrador. Não é isso. Elas gostariam, mas não sabem como e talvez nem possam ter esse nível de intimidade com seus parceiros. Hoje, no Brasil, há uma explosão do divórcio grisalho. Né? São as mulheres que pedem o divórcio. São as mulheres que querem se separar. E são as mulheres maduras que querem se separar. E muito diferente do que eu encontrava no início das minhas pesquisas, quando as mulheres queriam se separar
porque foram traídas, porque foram enganadas, porque era muita mentira, porque era um relacionamento abusivo, por violência. Não. Hoje, o divórcio grisalho é porque elas não estão felizes, que elas querem o tesão na alma, querem gozar. Mas muitas mulheres não estão totalmente insatisfeitas nos seus relacionamentos. Elas têm um companheiro, elas têm um parceiro, elas gostam da vida em comum, elas até namoram, mas não sentem mais tesão, ou até nunca sentiram muito. Ou talvez o tesão nunca foi o mais importante, nem no início do relacionamento. E aí, elas dizem que acabam encontrando válvulas de escape. Algumas não precisam, nem querem, estão lá, estão felizes, têm tesão na alma. Outras querem. E o que eu venho encontrando muito? Elas buscarem amantes virtuais ou, sem buscarem, encontrarem. Às vezes, não estavam procurando encontrar um amante virtual. O vibrador, que não é para usar lá com o seu parceiro, o vibrador lá não tem prazer sexual ou orgasmo que o parceiro tem um vibrador. Eu tenho casos até de mulheres de 80 anos que estão casadas e me perguntam sobre vibrador, como comprar, onde comprar. Aplicativos de relacionamento, porque existem aplicativos de mulheres casadas para encontrarem amantes virtuais ou reais e não querem relacionamento além disso. É para o prazer. Alguns casos de mulheres casadas, mas que encontram intimidade com outras mulheres e elas me dizem, os homens sempre se dividiram. Os homens sempre tiveram, né? Elas dizendo, tá? Não sou eu dizendo. Os homens sempre tiveram amantes, sempre tiveram garotas de programa, sempre tiveram pornografia, sempre conseguiram dividir, né? Mulher da casa, mulher da rua. Quando eu comecei a outra, essa expressão mulher da casa e mulher da rua, a mulher do prazer, a mulher da família, era tão comum. Hoje não. E as mulheres sempre quiseram, em um único parceiro, tudo. Tudo. Por isso que algumas dizem falta tudo, porque elas queriam tudo. Hoje eu vejo que as mulheres, não todas, já começam a perceber que existem diferentes formas de prazer e que não necessariamente, eu acho até que é quase impossível, encontrar todos os prazeres em uma única pessoa. Se não encontrarem tudo numa única pessoa, elas podem, de um lado, como muitas fazem, aceitar, é impossível ele ou ela dar tudo e ter tudo, ou elas encontram os prazeres que realmente fazem falta em outros lugares. E aí que eu acho que esses lugares, ainda, para a grande maioria que eu pesquiso, são muito desconhecidos e distantes para grande parte das mulheres brasileiras. Quando para as mulheres é um grande problema o que falta, hoje elas têm muito mais facilidade de se divorciarem. Se o que realmente falta provoca sofrimento, insatisfação, tem o divórcio grisalho. Por isso ele cresce tanto. Se o que falta ou não é tão importante assim, ou se elas encontram de outras formas, está tudo certo.